conflito deste mundo, um clamor irrompe os céus. São as vozes de quem tanto esperou declarar Jesus o vencedor. A vitória chegou, enfim a hora. Venceu Jesus o Salvador. A última vitória no céu em sua glória. Então viver para sempre com o Senhor. Minha infância foi boa, barraco humilde, mãe trabalhava, não deixava faltar nada pra dentro de casa. Você vai crescendo e você vai virando um adolescente. Adolescente sua mente já vai abrindo um pouco. Convivendo já um pouco com a criminalidade, vendo aquele dia a dia deles, as roupas, os tênis. Andando muito, tendo muita convivência com eles, experimentei meu primeiro baseado de maconha, aos 13 anos de idade. Você ajuntou um dinheiro, comprei um revólver. Daí começou a praticar vários crimes. Virava noites e noites de uma bocada vendendo droga. O tempo foi passando, né? Vai acontecendo outras coisas. Seus amigos vão se afastando, suas famílias. Quando você fica de maior, você vai, mas vai pra ficar. Fui parar na cadeia de maior, eu tirei 8 anos de cadeia. Mas antes disso aí, em 2012, eu encontro meu irmão, que eu falo que é o Neto, que hoje em dia ele é o pastor Jaconias. Em 2012, encontro ele magrinho, vindo com a mochila no ombro, deu um abraço, conversamos um pouco, falou que estava vendendo um livro, estava mudando de vida, me mostrou um livro, A Vida de Jesus, fui lá e comprei.
dei um abraço nele. Falei, mano, mãe já ora por mim muito. Ora por mim. 2 anos depois, 2014, eu fui preso. Em 2017, eu vejo minha mãe vindo. Vinha de São Paulo para me visitar, de 6 meses. Foi onde que eu perguntei, mãe, e o neto? Mãe falou, virou pastor, meu filho. Ele pregando uma semana de oração, de vigília. O tempo foi passando. Prometi pra minha mãe que queria mudança de vida, né? Já tava cansado. Falei pra ela que ia mudar de vida e tudo. Ela falou, você tá falando, né? Mas aquele dia foi onde que eu pedi para Deus me mostrar um versículo da Bíblia. Ele mandou lá em Mateus 11:28, vem a mim todos que estão cansados e oprimidos. Nisso eu guardei essa mensagem durante 3 anos da minha vida. Saí em 2022. Quando saí, a primeira coisa que eu fiz foi ir para casa de um amigo meu, do William. Chegando lá, eu pedi para ele ligar pro Jaconias, porque eu não sabia onde meus familiares estavam. Largou o que estava fazendo e foi me buscar. Ligou pro Joemir, o Joemir foi e chega lá. Joemir foi e perguntou, quais seus planos, João Paulo? Tá aqui pra frente. Falei, cara, meus planos, primeira coisa que eu tenho é servir a Deus. Começaram a me dar estudo bíblico. Passam uns dias, mãe estava internada no hospital. Quando cheguei naquela sala, falei, mãe, benção. Ela respondeu só pelos olhos. Aquilo ali quebrou meu coração. O que eu fiz da minha vida? Ali eu me senti inútil, fraco. Eu tinha prometido para ela muitos anos atrás que eu ia mudar de vida. Eu não podia quebrar uma promessa que eu tinha feito com ela. Fui para uma casa de uma tia, almoçamos, só veio a notícia. Mãe tinha falecido. Eu acho que ela tinha feito alguma promessa com Deus. Deixa eu ver meu filho caçula. Você pode me descansar. Conheci a igreja adventista. Uma coisa que me chamou mais a atenção foi o ministério carcerário. Levar a palavra para aqueles que estão dentro dos presídios, que muita gente não quer ir levar. Marcaram o dia do meu batismo, mas ficaram calados ali. Ali morreu o Leleco, mas meu nome é João Paulo. Que Deus me deu esse nome, 2 nomes bíblicos. Ali morreu um velho homem para nascer um novo homem para Cristo. Voltei a estudar, trabalho, sou comportor, evangelista. Meu irmão Felipe. A paz que eu tenho hoje, Cristo me dá. Isso é uma vitória. Reconquistando a confiança dos meus familiares. Hoje para mim é um prazer estar servindo o nosso Senhor Jesus Cristo com vários irmãos que também já passaram no mesmo sistema que eu. Igual o Felipe, pastor Jaconias, o Joemir. É uma honra servir a Deus. É um prazer estar com meus amigos diariamente. E minha vida era o crime, então a minha vida estava dedicada àquilo. Então, ao sair do sistema prisional, com 5 dias que eu me encontrava na rua, eu novamente fui preso. Só que dessa vez eu fui preso de maior. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era o rei, coroado foi, mas a coroa era
Jesus se entregou, que seu sangue jorrou por você, foi por você, como preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, sou tão pobre, miserável, pecador. No Calvário meu Jesus se entregou, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas ele nos salvou. Foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Sacrifício se fez, aceitou morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por amor, foi por você. Foi por amor, que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, que ele o preço pagou. Por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, mesmo assim Jesus me aceita com amor. Olá, meus amigos queridos da minha querida igreja do Jardim Coimbra, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para desejar, primeiro, uma boa noite, mandar um abraço especial para as minhas queridas ovelhas da igreja do Jardim Coimbra, para todos vocês que participaram ao longo dessa semana e estão acompanhando essa semana tão especial. Nós, a cada ano, temos já há mais de 50 anos na Igreja Adventista do Sétimo Dia, o hábito de celebrar a Semana Santa e fazer dessa semana um momento especial também para a gente se aprofundar um pouquinho mais na Palavra de Deus. E durante essa semana nós tivemos assim momentos bem especiais, alguns na igreja, nos pequenos grupos, e hoje, de forma bem diferente, a gente tem a oportunidade de se encontrar cada um da sua casa. E obrigado pela oportunidade de entrar aí na sua casa e a gente poder ter esse momento juntos, tá bom? Bom, a Semana Santa tem um título todo especial, A Última Vitória. Eu não sei quantas vitórias, quantas derrotas você já acumulou na sua vida, mas a verdade é que muitas vezes para que a gente possa encontrar uma vitória, a gente precisa batalhar, lutar e ter muitas derrotas até encontrar essa vitória. Mas quando o Senhor fala para a gente sobre uma última vitória, é finalmente quando todo o mal tiver sido vencido, quando nós tivermos finalmente
a possibilidade de encontrar com o nosso Senhor e Salvador e viver para sempre com Ele, isso é real. Se você recebeu esse vídeo, se você está recebendo aí na sua casa, se você é um amigo da nossa igreja, se você é alguém que está estudando a palavra de Deus, posso falar uma coisa, você é o nosso melhor amigo, você é o nosso convidado especial. Você está convidado, inclusive, para estar na nossa igreja já na sexta-feira, no sábado, no domingo e fazer parte da nossa família. Posso fazer uma oração com você antes de a gente abrir o texto bíblico? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, pela convicção que temos da vitória em Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai, nós temos nessa noite a oportunidade de nos encontrar, nos conectar através do vídeo, das redes sociais. E isso tem sido uma bênção, porque agora cada um tem a oportunidade de aonde está, quem sabe chegou cansado do trabalho, das atividades do dia, mas pode parar um pouquinho e meditar na palavra de Deus. Que privilégio grandioso para todos nós, que é podermos ainda ter a Bíblia, a tua palavra. Deus querido, por favor, Senhor, venha falar ao nosso coração nesse momento através da tua palavra. Que absolutamente nada tire a nossa atenção e que as palavras de um homem simples como eu possam ser traduzidas através da palavra do Espírito Santo de Deus e que elas possam encontrar uma morada no coração de cada um que está ouvindo essa mensagem nesse momento. Por favor, Senhor, fala conosco e o Senhor tem as suas maneiras. E nesse momento, através da tua palavra, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ontem nós tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho sobre as boas novas do Evangelho. E foi uma mensagem poderosa, não é? O Evangelho são as boas notícias de que Cristo vai voltar, do que Ele fez por nós, do que Ele continua fazendo. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu espero que eu não esteja falando com ninguém aqui que já tenha tido a experiência de estar preso. Talvez você teve que passar por isso, quem sabe injustamente, ou quem sabe você precisou pagar por algo que você fez. Mas o sonho do coração de cada ser humano, sabe qual é? Liberdade. Todo mundo quer ser livre. Você sonha com liberdade financeira, você sonha quando ainda é um menino, uma moça, você sonha com o dia que você vai sair da casa dos pais e não imagina o quão difícil a vida é longe da casa dos pais, né? Mas todos nós sonhamos com liberdade. Só que quando nós vamos ao texto bíblico, a gente vai perceber que, na verdade, nós vivemos ainda hoje num grande cativeiro. Nós somos sequestrados pelo inimigo de Deus e a verdadeira liberdade nós só vamos encontrar quando encontramos a palavra de Deus, a esperança das boas novas do Evangelho. O desejo de liberdade está no coração de todos nós. Absolutamente não é pecado algum querer ser livre, mas o grande problema é quando essa liberdade tem a ver com a nossa relação com Deus. E hoje nós vivemos um contexto onde muitas pessoas querem liberdade em relação a Deus. O livro do Apocalipse, que nós temos estudado ao longo dessa semana, ele é um livro cheio de mensagens poderosas para aquele tempo em que elas foram escritas, mas também para o nosso tempo, para esse momento que nós estamos vivendo. Elas se aplicam perfeitamente. E quando você vai para Apocalipse capítulo 14, você vai encontrar ali no texto as 3 mensagens angélicas do Apocalipse. 3 mensagens de 3 anjos, eles estão voando, e essas mensagens nos convidam a viver uma vida de experiência de liberdade, mas uma liberdade real, uma liberdade verdadeira. Quando a gente olha para as cenas finais da história desse mundo, você vai encontrar Satanás tentando de todas as maneiras enganar o ser humano e obrigando as pessoas a apresentar uma falsa adoração. E essa falsa adoração vem acompanhada de elementos que tentam, de certa forma, imitar, sabe, ou travestir a mensagem bíblica. De acordo com Apocalipse capítulo 14, no verso 4, sabe qual é a chave, qual é o caminho para que a gente possa encontrar a verdadeira adoração a Deus? É seguir o Cordeiro de Deus. Na semana nós já apresentamos a Cristo como o Cordeiro que foi morto, e nós já o apresentamos também como o leão da tribo de Judá que está vivo e reina para todo sempre.
Quando o Apocalipse apresenta Jesus como Cordeiro, faz alusão ao seu sacrifício, aquilo que ele fez. A chave final para a liberdade em nossa vida tem a ver com o sacrifício, com aquilo que Cristo fez por nós. Apocalipse capítulo 14, verso 6, eu vou ler aqui no meu computador. Se você quiser abrir no seu computador, aí na sua Bíblia, fique à vontade, não há problema nenhum. Apocalipse 14, verso 6, diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Bom, o Apocalipse ele fala sobre as mensagens dos 3 anjos e tem alguns elementos importantes. Primeiro, os 3 anjos. 3 anjos, se a gente for entender de uma maneira literal, a gente vai encontrar algumas dificuldades. Então nós precisamos novamente compreender o que é que a profecia de Apocalipse está querendo dizer para a gente. A palavra anjo quer dizer mensageiro, angelos. Os 3 anjos simbolizam as pessoas que no tempo em que nós estamos vivendo vão assumir a responsabilidade de pregar a última mensagem antes da volta de Jesus. Então os 3 anjos não são 3 anjos voando literalmente no céu, trazendo o evangelho para aqueles que não conhecem. Mas quando esses anjos são apresentados voando no céu, proclamando em alta voz, bom, isso indica para a gente que há uma pressa, que há um senso de que as coisas estão no momento em que há necessidade de urgência, há necessidade de rapidez. E uma mensagem, quando ela é pregada a partir do céu, que é universal, a gente entende também uma mensagem que não é pregada apenas para os brasileiros, para os americanos, para os japoneses ou para os árabes, mas é uma mensagem universal. E eles têm nas suas mãos um evangelho que é eterno. Um Salvador que demonstrou o verdadeiro caráter de Deus através da maneira como ele entrega a sua vida, mas também da maneira como ele ensina que nós devemos viver. E há uma conexão muito importante no livro de Apocalipse, capítulo 14, com a lei de Deus e a importância da lei de Deus no tempo que a gente vê como o tempo do fim. Apocalipse capítulo 14, verso 7, diz assim: esse anjo disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois a hora do juízo dele chegou. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Quando a gente faz um paralelo com aquilo que Salomão escreveu em Eclesiastes 12, verso 13, a gente vai encontrar uma verdade que ela é absoluta no texto bíblico. Para temer e adorar a Deus é necessário obedecê-lo. E é o próprio Cristo quem vai dizer isso: se vocês me amam, vocês obedecem aos meus mandamentos. Você compreende que a mensagem da cruz de Cristo, a salvação em Jesus, ela está conectada a uma nova vida, a um novo modelo de cristianismo, onde nós passamos a obedecê-lo com amor, a partir da essência máxima do nosso coração. Agora, 1 João capítulo 5, verso 3, porque nisto consiste o amor a Deus. O que significa amar a Deus? Obedecer aos seus mandamentos. Amar a Deus significa fazer aquilo que Ele nos orienta. Amar a Deus significa abrir mão daquilo que nós somos, abrir mão das nossas concepções, abrir mão, quem sabe, das nossas ideias pessoais. Amar a Deus vai muito além de você colocar uma camiseta com o nome de Jesus, ou você, quem sabe, dizer para alguém que você é um cristão. Amar a Deus na sua essência significa obedecê-lo. Eu pergunto para você, você olha para a sua própria vida, que elementos você encontra que talvez não estão de acordo com a palavra de Deus, não estão de acordo com a sua vontade? Será que esses elementos eles têm a ver com coisas que você pode mudar, poderia mudar, mas decidiu não mudar? Ou será que é algo que você tem lutado contra para que você possa finalmente vencer o mal que existe em você, vencer as propensões, talvez, né? Bom, nós damos glória a Deus e nós revelamos o caráter dele quando nós tentamos ser parecidos com ele. Quando nós clamamos a Deus assim: Senhor, por favor, faça com que o teu caráter esteja em mim. Faça com que, de fato, eu consiga manifestar na minha vida os traços do teu caráter. Essa é a maneira como nós glorificamos a Deus. Essa é a maneira como nós adoramos a Ele, quando conseguimos demonstrar a Cristo para as outras pessoas a partir da nossa vida.
E o texto e a voz daquele anjo diz o seguinte: chegou a hora do seu juízo. Nós acreditamos pelas profecias que desde 1844 se iniciou uma fase importante do juízo de Deus, que é o juízo investigativo. O ministério de Cristo no lugar santíssimo é a obra final pela salvação do ser humano antes do seu retorno à terra para resgatar aqueles que são seus. E quando a gente pensa em juízo, quando a gente pensa numa cena de julgamento, nós imaginamos talvez um cenário que não é favorável, porque geralmente nós colocamos no banco dos réus alguém que é culpado verdadeiramente. Se eu e você estivermos no banco dos réus, sem o devido advogado, certamente também seremos apresentados como culpados diante das nossas acusações. Mas quando o Senhor se apresenta como nosso advogado, como nosso sumo sacerdote, também como aquele que faz parte do julgamento, aquele que é o juiz, bom, então nós temos a garantia de que Ele é o nosso advogado, Ele é o melhor advogado que pode existir. Nós temos a garantia de um julgamento que vai ser justo, que vai avaliar todas as coisas, porque Ele sabe de todos os elementos. Mas, finalmente, se nós tivermos um julgamento justo, um advogado apropriado, mas analisando a nossa própria vida, bom, não tem como fazer. Você vai ser acusado, você vai sofrer uma sentença. Mas sabe qual é a questão? O Senhor foi quem assumiu a nossa culpa e sentou no banco dos réus. Ele foi sentenciado sem ter nenhuma culpa. Ele sofreu a sentença de morte em nosso lugar. Ele venceu, ele pagou essa sentença. É porque ele comprou a nossa dívida que hoje ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor. E é por isso que ele pode conceder a mim e a você o perdão sobre os nossos pecados, porque ele pagou a nossa dívida. Você entende que quando Deus fala sobre perdoar, não tem a ver com deixar de lado o pecado ou esquecer. Não, nada disso. Os pecados não são esquecidos no universo. Os pecados foram pagados. Eles foram a necessidade de que se cumpra uma pena, e o Senhor Jesus cumpriu essa pena em nosso lugar. Quando a gente fala de juízo investigativo, é claro que a gente precisa entender que a nossa vida ela é feita de decisões, pequenas decisões, todos os dias. Afinal de contas, se você está me ouvindo nessa noite, é porque você está vivo, e se você está vivo, ainda há oportunidade de salvação, ainda há graça para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Não importa quem você foi, não importa quem você é, há salvação para você nesse momento, meu amado. Não esqueça, se há vida, há esperança de que o Espírito de Deus toque em nosso coração e a gente possa finalmente promover em nossa vida as mudanças que são necessárias. Adorar é aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. O único digno de adoração, o único que se encaixa perfeitamente nessa mensagem de Apocalipse 14 é o nosso Criador, é o nosso Deus. E aí, como eu disse, há uma alusão muito clara aos mandamentos de Deus. E quando você volta lá ao Decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus, dados por Deus a Moisés e ao povo, com aplicação para o nosso tempo até o fim da história, você vai encontrar no 4º mandamento algo interessante, porque há necessidade de guardar e observar o sábado. E quando você olha para o sábado, você vai encontrar nele uma essência daquilo que é Deus. Porque quando você olha para os 10 mandamentos, eles têm um significado talvez moral, né? Não matar faz sentido para a gente, não roubar, não adulterar, não ter outros deuses é algo que faz sentido, mas separar um dia, por que não a terça-feira, por que não a quarta-feira? Você entende que há aqui um pedido da parte de Deus de uma lealdade por parte dos seus filhos? Esse dia aqui é um dia santo, é um dia separado. Mais tarde você vai encontrar na Bíblia o texto dizendo que é o sinal entre Deus e o seu povo, é a observância desse dia, dos mandamentos da lei de Deus. E o sábado, de forma específica, ele tem a ver com reconhecer a Deus como nosso Criador. Não está limitado a uma nação no passado ou no presente, mas foi dado a toda a humanidade. Apocalipse 14, verso 8 diz assim: outro anjo veio em seguida dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição.
E aqui a gente vai avançando no texto bíblico e a gente vai encontrando alguns elementos que nos fazem compreender o que é que Deus deseja falar para a gente, qual é a sua mensagem. Babilônia foi uma cidade poderosa, né, que foi assim onipotente sobre um período da história, né? Babilônia tem a ver com confusão. Quando você olha, por exemplo, lá para Gênesis, né? A Torre de Babel. A Torre de Babel posteriormente ficou conhecida como aquela torre que gerou o quê? Uma grande confusão de línguas, todo mundo tentando falar, ninguém se entendendo. Babilônia tem a ver com confusão e representa, sim, diversos tipos e formas de religiões, de adoração falsa, de adorações modelos de religião que se apostataram ao longo da história. Isso tem a ver com Babilônia. E quando a gente olha para a Babilônia, a gente vai entender agora no texto bíblico que é a partir de Babilônia que se gera essa grande confusão e essa fomentação por uma adoração que é falsa, que é mentirosa, que é, na verdade, uma imitação barata da adoração verdadeira, que é a adoração a Deus. Apocalipse 17 mesmo vai falar sobre Babilônia como representada por uma mulher, e essa é uma mulher infiel, uma mulher adúltera. E o cálice que ela carrega nas mãos é um cálice que embebeda, que tira a consciência das pessoas e representa exatamente isso, toda a qualidade de falsa doutrina que vai te afastar do seu Deus. Ela exerce uma influência corrupta sobre o mundo, contradizendo as verdades do texto bíblico. Bom, agora que você já sabe o que significa Babilônia, porque fez todas as nações, diz o texto bíblico, beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Qual que é a tarefa de Babilônia diante de todas aquelas que estão próximas a ela, as suas filhas, como diz o livro do Apocalipse, é fazer com que todas elas bebam do quê? Do vinho da sua fúria. Todas elas se alimentem de toda a qualidade de falsa doutrina que existe por aí. E que elas possam participar da sua prostituição. E na Bíblia, quando a gente encontra essa palavra prostituição aplicada ao relacionamento nosso com Deus, tem a ver com a infidelidade. Bom, caiu, diz o anjo, caiu Babilônia. A queda de Babilônia não vai acontecer até que a igreja encontre, e quando eu falo a igreja, eu não falo o povo remanescente de Deus, mas a igreja no modelo geral, não é? Possa reconhecer, de certo modelo, a necessidade de uma união, não é? Então, bom, agora já não existe mais a necessidade de religião A, B, C, D. Vamos nos unir, porque é isso que Deus deseja. E a partir dessa união, não em torno da verdade, não em torno da palavra de Deus, mas é a partir dessa união, em torno da mentira, em torno do erro, da falsa adoração, em torno de Babilônia, é a partir daí que nós encontramos agora uma autoridade religiosa que tem como objetivo ditar e dizer o seguinte: isso é certo, isso é errado. Aqueles que estão fazendo diferente é que são errados. E o que o texto claramente diz é que aqueles que permanecerem fiéis ao texto bíblico serão taxados e serão... as pessoas dirão que esses são os grandes responsáveis por tudo aquilo de ruim que vai estar acontecendo no mundo. Mas sabe qual é a boa notícia? Sabe qual é o evangelho? Deus vai ter um povo fiel à palavra de Deus. Esse povo vai sustentar, como regra de vida, a obediência ao texto sagrado, a obediência ao assim diz o Senhor. Nós estamos falando de cenas que não estão tão longe de nós, não estão tão distantes. E a minha pergunta para mim e para você sempre é a seguinte: de que lado nós estaremos? De que lado eu e você estaremos? Apocalipse 14, verso 9 e o verso 10 diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Bom, todas as vezes que você encontrar essa palavra no texto profético, a palavra besta, ela tem a ver com um animal, não é? E esses animais, eles representam reinos, eles representam profeticamente poderes.
E aqui, de forma específica, é o símbolo de uma igreja que está corrompida, com um poder político para perseguir aqueles que se opõem a essa grande união que se formou. Então nós encontramos uma grande união, um grande bloco que não, né, todos adoradores de Deus, etc., se unem, e um pequeno povo sendo fiel a mandamentos que eram, de acordo com eles, coisa do tempo dos judeus, etc. e tal. E eles agora têm autoridade para quê? Para perseguir. Eles vão dizer todas as coisas ruins que estão acontecendo conosco nesse momento, as pestes, as pragas, as calamidades que estão acontecendo no mundo, eles são resultado do quê? De um pequeno povo, um pequeno número de pessoas que não está se unindo a nós. E esse povo vai ser perseguido. Agora a palavra de Deus diz assim: feliz, bem-aventurados são vocês quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Coisa boa será ser perseguido por causa do nome de Jesus. Sabe como é que tudo isso termina? Apocalipse 14, verso 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Sabe qual é a chave para nós permanecermos ao lado de Deus? É a fé em Jesus. É a perseverança nos seus mandamentos. A fé de Jesus é a essência, sim, para continuarmos firmes e guardarmos a lei de Deus. Hebreus capítulo 11, no verso 6, fala exatamente sobre isso. A chave para que eu e você possamos encontrar essa que é a única esperança segue sendo o conhecimento pleno da palavra de Deus e tudo aquilo que Ele revelou a mim e a você. Nós não precisamos das palavras de um líder religioso, das palavras de uma autoridade, ainda que eu esteja aqui falando para você como seu pastor, como seu amigo. Não tem a ver com as coisas que eu estou te falando da minha boca, ou da minha ideia, da minha cabeça. Tem a ver com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o elemento único da nossa vida que pode trazer, o que pode nos levar para a única esperança, que é Cristo Jesus. Nós já conhecemos o caminho está escrito, o caminho está descrito, o caminho foi traçado, e o caminho que nos faz encontrar a cruz de Cristo, a sua ressurreição, a sua vitória, ele vai passar também por uma vida diferente, por uma transformação de vida ao lado dele. Isso quer dizer que uma vez transformados e salvos por Cristo Jesus, sabe o que Ele quer de mim e de você? Ele deseja que nós continuemos vivendo uma vida como pessoas que foram salvas, testemunhando e obedecendo a palavra de Deus, pois esse é o sinal daqueles que permanecerão firmes até o final da história. A vida que Jesus oferece não é uma vida de prisão. Alguns olham e tentam talvez dar uma imagem ruim para a lei, para os mandamentos de Deus, dizendo assim: isso aqui não é bom, isso aqui não faz bem. Quando na verdade o único desejo do coração de Deus, sabe qual é? Que você seja livre. E a maneira para sermos livres tem a ver sim com a palavra de Deus e com obedecer os seus mandamentos. Eu olho para você agora e talvez, eu não sei aonde é que você está me assistindo nesse momento, mas eu só posso te fazer agora uma pergunta. Nós já sabemos, pela palavra de Deus, qual é o final de todas as coisas. Nós já sabemos que lado vai vencer e que lado vai perder. Só que a grande questão é que nós não podemos esperar essa guerra acontecer, ainda que ela já esteja acontecendo. Nós não podemos esperar os eventos finais da história desse mundo para tomar uma decisão. E é por isso que eu falo com você. Exatamente. Você que precisa tomar uma decisão hoje, agora, em relação à palavra de Deus, em ser fiel. A você que talvez começou a estudar a palavra de Deus e está se apaixonando cada vez mais. A você que já conhece a Bíblia e precisa afirmar uma decisão ao lado de Jesus, ao lado da sua lei, da sua palavra. É para você que eu estou falando. Eu, claro, que falo para mim também, porque decisões precisam ser tomadas na minha vida, na vida de cada um de vocês, mas essas decisões não podem ser deixadas para depois. É agora a hora de nós avaliarmos a nossa própria vida e lançarmos nosso coração, mesmo que esteja quebrantado, na cruz de Cristo Jesus. Qual é a sua decisão? O que é que você escolhe nessa noite?
ouvindo as palavras dessa reflexão bíblica, ouvindo a voz do Espírito Santo falando com você aí onde você está, o que é que você sente desejo no coração de fazer agora? Meu coração está ardendo de vontade de obedecer a Deus, fazer a sua vontade, ainda que eu tenha desafios pessoais para isso. Eu quero orar para Deus para que o teu coração também esteja ardendo de vontade de servir a Jesus e fazer parte do povo dele. Ainda que cenas difíceis estejam diante de nós, não há nada melhor do que fazer parte dessa festa e estar do lado certo da história. É a sua decisão. Eu quero orar para que você escolha hoje a liberdade que vem de Cristo Jesus. Quero que você ouça uma música. E depois de ouvir essa música, eu quero orar com você, mas enquanto você ouve essa música, quem sabe você não poderia, aí nos comentários mesmo, da rede social, da plataforma onde você está assistindo, quem sabe você não pode colocar aí, escrever aí nos comentários, dizendo assim: eu quero essa liberdade, eu quero ser livre em Jesus. Que essa seja a minha e a sua decisão. Ouça essa música agora. Você nunca mais falou comigo nenhum simples obrigado, porque hoje tenho vida. Na verdade eu sinto falta da sua voz. Você veio a mim e eu estive sempre te escutando, ajudando, dando força. Na verdade eu gosto muito de você. Tão sozinho, na verdade tu não passas de um menino perdido, querendo se encontrar. Você assim, tão triste, mas longe de mim você só vai ser triste. Só chamar que eu vou correndo te encontrar. Você vai voltar pra mim, estou esperando. Volta logo, porque o tempo está findando. Cristo em breve volta e não há outra chance. Tanta coisa pra dizer, oh filho. Tenho um presente pra você, oh volta, filho. É verdade, eu gosto muito de
Posso orar por você? Querido Deus e Pai, obrigado por Tua palavra, Senhor. Porque o texto bíblico nos mostra um mapa, um guia, um GPS para finalmente encontrarmos o caminho que vai nos levar para a salvação. O final da história desse mundo se apresenta com cenas que muitas delas não são tão belas. Mas ainda que tenhamos desafios como fazendo parte do povo de Deus, nós temos como que garantia da vitória final, porque essa garantia vem dos méritos de Jesus. Não daquilo que nós podemos fazer, não dos nossos próprios esforços, mas essa garantia vem de Cristo Jesus. E é por isso que nessa hora, Senhor, a nossa decisão é dizer, Senhor, eu quero ser livre. Eu quero essa liberdade em Cristo Jesus. Eu quero fazer parte do Teu povo. A cada amigo que me acompanha nesse momento, de onde quer que esteja, numa tela de computador, numa tela de celular ou de televisão, que a mensagem tenha chegado através da palavra do Senhor Santo Espírito. Derrama a Tua bênção sobre cada um deles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.